2 horas mais 13 minutos, tarde de quarta-feira na emissão TSF. O mar e as oportunidades a ele associadas estão a partir de hoje em destaque no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Até à próxima sexta-feira decorre o Business to Sea, uma iniciativa do Fórum Oceano que reúne representantes dos vários setores da fileira do mar, bem como investidores e investigadores nacionais e estrangeiros. Para marcar o arranque desta iniciativa, a TSF convidou para um debate a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e António Nogueira Leite, Presidente do Fórum Oceano. É uma conversa conduzida pelo jornalista Artur Carvalho, num trabalho técnico de Joaquim Pedro. Boa tarde, estamos no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, que entre hoje e sexta-feira recebe o Business to Sea, que é herdeiro do que até aqui foi o Fórum do Mar, uma iniciativa que nasceu em 2011. Mudou o nome, mas não se altera o espírito e os propósitos. O Business to Sea continua a ser um evento orientado para o fomento das relações entre poderes públicos, empresas, universidades e centros de investigação, bem como associações nacionais e estrangeiras com atividade em diferentes domínios da economia do mar. No debate que agora iniciamos são protagonistas Ana Paula Vitorino, a Ministra do Mar, e António Nogueira Leite, Presidente do Fórum Oceano, a entidade que organiza esta iniciativa. A conversa tem uma rota mais ou menos definida e balizada por alguns eixos. O primeiro é o de avaliar o que foi feito nos últimos anos nesta área, tomando por referência o estudo Hipercluster da Economia do Mar, um trabalho dirigido pelo professor Hernani Lopes e que vem de 2009, mas também a Estratégia Nacional para o Mar, cuja primeira versão é de 2006, está, portanto, a fazer 10 anos. E ainda a candidatura portuguesa à extensão da plataforma continental, que foi entregue em 2009, junto da ONU, e que será ponto relevante no debate que vamos agora começar. Boa tarde, professor Nogueira Leite. Tomando por referência estes marcos, o que eles preconizavam para um melhor aproveitamento do mar, que avaliação faz do caminho feito de lá há quase 10 anos até aqui? Olha, nós, enfim, começámos com... Quando eu digo nós, digo todos os agentes nacionais ligados à economia do mar, uns muito diretamente, outros mais remotamente, trabalhando a montante daqueles que diretamente trabalham na economia do mar. Eu devo dizer que até agora estudámos muito, falámos muito, começámos a fazer alguma coisa. E eu acho que estamos no início, pelo menos os sinais estão já no terreno, o que é uma diferença grande. Estamos no início de um arranque importante, até porque é um objetivo ambicioso que a Sra. Ministra colocou, em que vemos que há meios de financiamento disponíveis dentro das possibilidades, mas com alguma generosidade para que possamos crescer nesta atividade. Existe já muita experiência adquirida, existe já diálogo estabelecido entre os diferentes players. Vou-lhe dar só um exemplo. Nós passámos a Business to Sea, passámos a chamar o nome Business to Sea, não tanto porque a antiga Oceano 21 se fusionou com o Fórum Empresarial da Economia do Mar, que tinha patrocinado o estudo do professor Hernani Lopes, mas essencialmente por uma razão, é que começámos a ver que havia um apetite enorme por parte das universidades, dos centros de investigação, das empresas, dos próprios organismos públicos para dialogarem numa base bilateral, porque já havia projetos concretos, porque havia iniciativas que queriam lançar. E nós hoje tivemos 130 pessoas inscritas para esses encontros, mais de 200 encontros que estão a decorrer e que vão decorrer até sexta-feira, portanto mostrando que da dinâmica dos congressos e das conferências se passou à dinâmica no terreno. E aí eu julgo que está muito em linha com os sinais que a Sra. Ministra nos tem estado a dar e que existem, e que se vão materializar. Espera a Sra. Ministra com certeza, mas esperamos nós também, agora de uma forma muito mais óbvia ainda nos próximos anos. Portanto, digamos que estamos na fase de concretizar as ideias que foram germinando ao longo deste ponto e criaram-se hábitos de contacto, de aproveitamento de sinergias, de aproveitamento de valências complementares e finalmente estamos a passar da conversa da importância do mar para a prática do mar como uma fonte de valor
e de interesse para os portugueses e para a economia portuguesa. Aproveito esse ponto, a da passagem de uma realidade para outra. Boa tarde, Sra. Ministra Ana Paula Vitorino. Boa tarde. Em finais de 2013 escreveu um texto em que dizia: a economia do mar é seguramente uma das áreas em que é urgente e há condições para se dar o pequeno passo que separa o mundo dos eternos seminários e artigos sobre as potencialidades do mar e uma realidade em que a vida pode acontecer com o crescimento económico e a criação de emprego. Abreviando, e se bem entendi o sentido das suas palavras, entende que se conversou, se debateu e diagnosticou a mais e se fez a menos. Não, eu não diria que se debateu a mais, eu acho é que se fez de menos. De facto, o que nós verificamos é que o peso da economia do mar tem tido mais ou menos uma constância ao longo desta última década. Teve um ligeiro decréscimo de 2011 para 2013, mas, enfim, sensivelmente não conseguimos nunca ultrapassar os 2,6% do PIB. Agora houve uma alteração de critérios e que se aponta para 3,1% do VAB e 3,6% de emprego, mas como eu costumo dizer, é demasiado pouca economia para tanto mar. E por isso é preciso passar não de uma fase de reflexão, que tem que se manter sempre constantemente, mas é preciso passar para uma fase de fazer acontecer. E por isso o lema que eu internamente dei ao meu Ministério foi exatamente fazer acontecer. Nós estabelecemos como objetivo duplicar o peso da economia do mar na economia global até 2020, portanto, neste período de financiamento comunitário, e para isso temos que escolher apostas. E as apostas não só promover as atividades tradicionais, como a pesca, a aquacultura, o turismo marítimo, mas também desenvolver novas atividades, nomeadamente com recurso à biodiversidade, em que nós temos que fazer recolha e ter que criar empresas e startups que liguem aquilo que é o conhecimento científico, que já existe e muito bom em Portugal, com a indústria, para, por exemplo, a utilização de organismos na área da cosmética, na área dos medicamentos, por exemplo, dessa indústria, mas também na área da mineração e, acima de tudo, há outras áreas em que estamos a um passo de conseguir ter já uma fase comercial, como sejam as energias offshore. Ou seja, é apoiar o que existe através de simplificação administrativa, através de simplificação de procedimentos, através da criação de mecanismos de financiamento, e nós temos 508 milhões de euros no MAR 2020 para financiar esta área até 2020, portanto é muita capacidade de financiamento, e para aquelas atividades económicas que não são abrangidas pelo MAR 2020, como por exemplo essas atividades emergentes, temos o Fundo Azul, que já foi constituído e cujas candidaturas poderão começar a partir de 1 de janeiro. Deixe-me a propósito dizer que quando estava a preparar esta nossa conversa, uma coisa que me surpreendeu foi precisamente o facto de algumas áreas de atividade não serem elencáveis, muito ligadas à inovação no MAR 2020, ou seja, não poderem beneficiar fundos europeus. Não é um paradoxo? Talvez é uma questão de adaptação que a União Europeia está a fazer. O nosso MAR 2020 está sujeito às regras que estão estipuladas no regulamento, no respectivo regulamento, que é imposto, enfim, não é imposto, mas é um regulamento comunitário. E por isso as atividades elegíveis do âmbito do MAR 2020 estão relativamente balizadas. Aquilo que nós fizemos no meu Ministério é, apesar de tudo, conseguir encontrar aqui uma margem para financiamento. Tradicionalmente este era um fundo destinado exclusivamente às pescas e à indústria derivada. Nós conseguimos agora encontrar também uma margem para, mesmo através do MAR 2020, conseguir financiar atividades de investigação, atividades de vigilância, de proteção marítima,
ou seja, atividades de aumento de eficiência energética, portanto, aumentar um pouco o leque de atividades que são possíveis de financiar através do Mar 2020. Mas isso quer dizer que as regras europeias estão paradas no tempo? Não. Repare, este fundo foi criado, como eu disse, para as pescas e para a aquacultura, mas entretanto foi criada também a política comum, a política marítima integrada. E ao criar-se a política marítima integrada, todos os mecanismos que estavam ligados à pesca e à aquacultura foram alargados para outras áreas, mas ainda não para todas as áreas. E por isso nós criámos o Fundo Azul precisamente para conseguir financiamento para atividades que requerem risco, que requerem investigação, que requerem parcerias entre a inovação e a indústria, e essas podem ser complementarmente financiadas pelo Fundo Azul. Para além disso, também temos, e que está a ser financiado, o EA Grants, e também temos, naturalmente, a possibilidade de associar o Fundo Azul a outros fundos nacionais e internacionais, públicos ou privados, aumentando assim, dessa forma, muito a capacidade de investimento. Aliás, tenho feito o objetivo dessas parcerias, um dos objetivos principais das locações que tenho feito ao estrangeiro, precisamente, estou-me a referir aos Estados Unidos, estou-me a referir à Noruega, estou-me a referir aos contactos que tive com o Canadá, com Marrocos, enfim, num âmbito muito, muito global, aumentar a capacidade de financiamento, e desta forma nós temos neste momento um leque variadíssimo e que pode abranger todas as áreas. Há aqui uma outra área que também tem investimento privado e que não carece deste tipo de apoios, que é o investimento nos portos. Podemos fazer uma pausa e voltamos já aí, porque vamos falar disso. E acrescentar, a professora Nogueira Leite, que isto é uma área em que é importante esta presença pública, porque, dada a natureza de algumas dessas atividades que estão numa fase muito incipiente, elas têm que ser financiadas por capital. E em Portugal existe uma falha em que não há capital privado disponível para poder cumprir essa função. E existirá eventualmente alguns países, como os Estados Unidos, em que a política pública pode ser bastante mais supletiva. Em Portugal, se a política pública se puser nessa posição, não acontece nada, o que é uma pena, porque nós temos os recursos humanos, temos a ciência, temos os centros de investigação, conseguimos colocar produtos no mercado, enfim, basta olhar aqui, existem empresas de grande dimensão e porte mundial que utilizam investigação aplicada realizada por centros de investigação portugueses e, portanto, era uma pena e seria uma prática em contrário daquilo que é o desígnio de aproveitar o mar e pôr mais economia nesse mar enorme que nós temos, nós não fazer com que essas iniciativas pudessem arrancar. E para arrancar, infelizmente, em Portugal confronta-se frequentemente com queixas desse género, nomeadamente em organizações não só nesta atividade, mas em Portugal certamente. E certamente nesta atividade em Portugal. Ou seja, se uma pessoa for à procura de financiamento privado para este tipo de projetos, porque nós não estamos a falar em crédito bancário, estamos a falar em capital, o que acontece é que as pessoas, enfim, provavelmente não terão sucesso, porque infelizmente não existe essa disponibilidade. O país é escasso em capital afeto. Não, mas o que eu estou a dizer é, porque não existe no setor privado, existe o setor público. Sim. E a partir do momento em que entra o setor público, começam a aparecer alguns privados que em regime de co-investimento podem ser atraídos para isso. Agora, nunca seriam eles os dinamizadores totais. Eles muitas vezes estão na dinamização da ideia e do trabalho, mas se não houvesse essas iniciativas que a Sra. Ministra falou e que são essenciais, provavelmente este salto não iria acontecer e algumas das pessoas estariam distraídas da sua função essencial, que é fazer os projetos acontecer. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa a propósito disto. De resto, vou só sustentar ou respaldar com uma passagem de uma entrevista a Paulo Pita e Cunha, especialista nesta área, e que, aliás, vai moderar esta tarde o primeiro debate deste fórum. E nessa entrevista ele dizia que não há em Portugal um único banco preparado para lidar com este universo dos negócios do mar. Mas isso é de ciência certa, porque o Dr. Tiago Pita e Cunha tentou e eu, como amigo dele, tentei ajudá-lo e o resultado foi, independentemente da enorme qualidade dos projetos que ele pretendia lançar, foi totalmente zero.
Portanto, nem no Banco Público se conseguiu alguma política pública nesta área e, portanto, o que nós temos aqui é claramente a enorme importância destes instrumentos, quer nos fundos comunitários, quer nas áreas onde eles ainda não cobrem. Esta iniciativa do Fundo Azul é uma iniciativa nova, mas muito importante para o desenvolvimento da economia do mar. Mas gostava de ouvir sobre esta questão, Sra. Ministra. O que é possível fazer para sensibilizar, para além do exemplo dado pelo Estado, o setor financeiro privado a investir nesta área? Eu julgo que, à medida que forem chegando investidores estrangeiros, eu acho que a nossa banca tomará consciência de que é uma área rentável. Eu acho que existe a imagem de que, quando nós falamos do mar, falamos sobre poesia e soberania. Não é. De facto, é muito importante o exercício da soberania, são muito importantes as componentes culturais e de literacia associadas ao oceano, mas o que se trata aqui é de, neste momento temos a certeza, já todos temos a certeza, tem os empresários e também tem o governo, de que a economia azul, que é a economia do mar sustentável, é uma economia rentável. Em que nós, em Portugal, temos excelentes recursos humanos, temos pessoas que trabalham nestas matérias há anos, que desenvolveram e que foram de trabalho inovador e também já temos o conhecimento dos nossos recursos, os mapeamentos que foram feitos, o conhecimento não só dos recursos do solo e do subsolo marinho, mas também o conhecimento das outras atividades tradicionais ligadas ao mar. E por isso existe já know-how, existe a capacidade agora de financiamento através de componentes públicas e existe já, porque já foi começado a fazer esse roadshow, existe já a nível internacional o conhecimento das nossas competências e das nossas potencialidades. E por isso está a chegar o investimento estrangeiro. Eu recebo todos os dias investidores que me dizem que querem investir na área do mar, em que é que podem investir. E por isso eu acho que, à medida que forem começando a haver parcerias entre esses nossos investigadores, entre os investidores e os nossos empresários e investidores estrangeiros, haverá uma tomada de consciência de que, afinal, isto é mesmo rentável e é melhor o sistema financeiro português chegar-se à frente, porque não fica de fora. Ainda que o Governo, no caso da banca, tenha pelo menos um em que pode fazer algum caminho, alguma pressão, que é o Banco Público. Mas repare uma coisa, neste caso concreto nós fomos mais longe, criámos o Fundo Azul, que o Mar 2020 é tudo financiamento a fundo perdido. No entanto, o Fundo Azul não será assim, estará relacionado com o risco que é necessário, os períodos de amortização e, portanto, é importante. Nós não nos quisemos substituir ao sistema financeiro. Agora, como dizia o professor Nogueira Leite, e muito bem, um dos entraves ao desenvolvimento da economia do mar era exatamente a questão da capacidade de financiamento. E nós criámos mecanismos para começar. E este ponto é muito importante. Eu não quero parecer Dupont mas queria aqui fazer um esclarecimento, que é o seguinte. Em muitos destes projetos a banca não pode nem deve entrar logo no início, ou seja, no início eles devem ser financiados com capital. Existe neste caso o Fundo Azul, eu acredito também nas hipóteses de co-investimento, existe até situações em que em etapas posteriores possa sair o Fundo Azul e entrarem totalmente capitais privados. Claro. Há uma altura em que depois os bancos vão poder entrar, mas aí, enfim, o risco maior foi corrido por estes investidores, seja o Estado, sejam investidores privados. O que a Sra. Ministra dizia é muito importante. Porquê? Porque é preciso chegar a esse ponto em que os bancos possam entrar. Repare, nós temos toda a banca sujeita, neste momento, a exames muito grandes de rentabilidade e, portanto, também não podemos querer que eles corram um risco que não é típico risco bancário. Por isso é que precisamos destes instrumentos para que eles possam entrar numa fase posterior. Concordando e adicionando alguns argumentos, inclusive nós estamos aqui a falar de atividades inovadoras.
não só pela sua essência, como também pelo local. Nós estamos a falar de atividades que não estão muito exploradas em todo o mundo. A utilização dos micro-organismos, a mineração, que é uma atividade tradicional em Portugal, mas não é em sítio nenhum do mundo relativamente à mineração no mar. E, portanto, requer aqui um risco que, tradicionalmente, as atividades no mar requerem um risco que normalmente não existem noutras áreas. Daqui a 10 anos não será assim. Não será assim. E é por isso que nós precisamos de criar não só showroom, como relativamente ao projeto Windfloat e projetos ligados à energia das marés, em que nós dizemos este projeto já está aqui, já passou a sua fase experimental, vai entrar numa fase pré-comercial e nós já podemos mostrar em todo o mundo, atenção, isto existe. São áreas em que é preciso ainda fazer muita prova. Exatamente, é isso mesmo. Dos resultados, nomeadamente. Exatamente. Estamos a falar de um fundo azul, mas que não é um saco sem fundo. Tem um orçamento inicial de 13,6 milhões de euros. Não é muito. Não é muito, mas é muito bom. Eu diria que são mais 13,6 milhões do que aquilo que havia. Aliás, falámos muito no passado da criação deste fundo azul e por isso foi colocado, no resultado dessas conversas todas, foi colocado no programa de governo e agora é já uma realidade. Mas como eu disse, esses 13,6 milhões de euros, que é significativo, porque nós estamos a falar de facto de um acréscimo de 13,6 milhões de euros, é já o suficiente para nós podermos afirmar-nos junto de outros fundos no sentido de fazerem parcerias. Dar o tal sinal. Exatamente. Assim, as atividades mais tradicionais, que são hoje o essencial da economia do mar, tal como ela existe, podem-se financiar fora deste sistema. 13,6 milhões para novas atividades parece um montante pequeno, mas é significativo, porque nós estamos a falar, muitos destes projetos, na sua fase pré-comercial, onde eles só chegam à fase comercial porque houve alguém que teve a disponibilidade para correr esse risco, muitas vezes não carecem de investimentos muito grandes. O principal investimento é o investimento da massa cinzenta e do conhecimento acumulado pelas equipas e pelos laboratórios, que entretanto fizeram uma parte significativa da investigação, financiada por outras formas. E portanto eu acho que isto pode ser, desculpe-me o anglicismo, um quick start para uma série de projetos que depois poderão ser financiados pelos instrumentos tradicionais. Não é só isso, porque nós estamos a falar de uma área e é uma das coisas mais atrativas na economia do mar, que é uma área transversal. Quando nós estamos a falar de energia, também temos que juntar a esta conversa do mar tudo aquilo que é o aporte proveniente, por exemplo, da Secretaria de Estado de Energia. Quando nós estamos a falar de questões relacionadas, por exemplo, com a exploração mineira, também é economia. E empresas privadas, vemos estes projetos que temos aqui, em que a EDP foi um financiador exatamente, é isso que eu me referia. Mesmo nesta fase. Para além destes 13,6 milhões, o Estado vai, aliás não vou antecipar isso, porque será porventura decidido esta semana, vai apoiar também o financiamento de projetos na área de energia do mar. Ou seja, porque vão para além destes 13,6. Muito bem. Falava há pouco dos portos, tenho uma meta ambiciosa de um aumento na ordem dos 200% na movimentação de cargas contentorizada. Na próxima década. Exatamente. Aumentar também a competitividade da marinha mercante nacional, avançar já no próximo ano com a mineração, que ainda há pouco falamos do Fundo do Mar dos Açores, um processo que se arrasta desde 2008, quando uma empresa canadiana, numa primeira fase, se mostrou interessada. Que passos estão a ser dados na concretização destes objetivos de que tem falado com alguma frequência nos últimos tempos? Nós já temos pronto e já em execução um plano para aumento da competitividade dos portos, que passa por várias coisas, nomeadamente por aumentos de capacidade de movimentação de cargas. Estou a falar de aumentos de capacidade naquilo que existe, quer no Porto de Leixões, quer no Porto de Lisboa, quer no Porto de Sines, relativamente aos terminais que existem. Portanto, estão a ser, em Leixões estão a ser acabadas
dentro de 2-3 semanas estarão concluídas as renegociações dos contratos de concessão precisamente para internalizar, neste caso são cerca de 50 milhões de euros, que serão feitos pelos concessionários privados, mas também numa outra fase, e a outra fase é porque estas infraestruturas levam muito tempo a fazer, começarmos já a preparar o lançamento de novos concursos, aliás já foi começado a preparar estes concursos para a construção de um novo terminal de contentores aqui em Leixões, mas também um novo terminal de contentores em Sines, e a questão do terminal do Barreiro, que também está em fase de estudo de impacto ambiental, mas que tudo aponta para que possamos também fazer um novo terminal de contentores no Barreiro. Porquê contentores? Porque, de facto, no resultado das orientações estratégicas para o setor marítimo portuário de 2006-2016, houve um aumento de quase 200%, 180 e tal por cento, na movimentação de contentores. A carga geral também aumentou, portanto, no total também aumentou, porém, é de facto, nesta onda crescente em termos globais da contentorização, de facto, é a tendência. E por isso nós temos que ter, no caso de Sines e Lisboa, um aumento da capacidade de movimentação dos contentores, e aqui em Leixões, para além do aumento da capacidade de movimentação, temos que também ter um aumento da capacidade de receber navios maiores, ou seja, acompanhar o mercado. E por essa via nós temos o nosso sistema logístico a funcionar muito melhor. Agora, nós juntamos também ao plano de aumento de competitividade dos portos duas outras vertentes que me parecem extremamente importantes. A primeira tem a ver com a promoção da indústria naval. Associar a estes investimentos também investimentos que permitam aumentar a indústria naval. Não só, por exemplo, em Viana do Castelo, onde vamos aumentar o canal de acesso e a bacia de rotação, permitindo que navios maiores possam ir aos estaleiros, mas também associando as campanhas de marketing entre os portos e a indústria naval, para que se possa exatamente, é um pouco, enfim, eu não quero fazer... Deveria ser descarrega aqui e faça a manutenção. Exatamente, é isso que eu não queria fazer slogans, mas é um pouco, uso o nosso porto e faça a reparação ali ao lado. É um bocadinho isso, quer dizer, é termos a noção de que nós não estamos a vender um produto a produto, mas aquilo que nós estamos a fazer é a promover de uma forma global a cadeia de valor. É o porto, é a questão da indústria naval, mas também é um aumento da eficiência energética, e pretendemos fazer uma espécie de cadeia de abastecimento de gás natural liquefeito nos nossos portos, porque a tendência a nível mundial enfim, pelo menos até agora, é termos navios que tendencialmente com propulsão a gás natural liquefeito, e portanto nós queremos ser um hub para esse fornecimento também, uma plataforma. Mas deixe-me só juntar uma questão, que é a questão da marinha mercante. Eu acho extremamente importante, nós andamos todos há 20 anos, nós pessoas que trabalhamos neste setor, andamos há 20 anos a dizer que nós estamos a perder a nossa frota. Não estamos a perder a nossa frota. Portugal está no registro de bandeira a perder frota, porque não é atrativa. E então nós já temos concluído todo um relatório feito por especialistas em que nos diz o que é que nós devemos fazer, nomeadamente criar a Tonnage Tax. A Tonnage Tax é alterar o sistema fiscal associado à marinha mercante, bem como alterar as regras da segurança social associadas à marinha mercante. Isto não é só para termos maior número de navios sob o registro de bandeira, é que nós associamos a estes benefícios a localização em Portugal de serviços desses armadores. E ao fazermos isso, estamos a promover também a atividade económica, mesmo em atividades de fornecimento de serviços que marginalmente estão ligados a qualquer indústria, a qualquer atividade económica. E, portanto, portos, indústria naval, energia, marinha mercante a funcionarem como um todo para criar mais-valia para o nosso país. Há pouco queria intervir, professor? Não, eram apenas alguns acrescentos. O primeiro é que nós temos, enfim, ainda ontem tivemos notícias sobre isso, nós precisamos desesperadamente crescer com a canga de dívida que privados e públicos temos às costas, e tem sido importante
o aumento que as exportações têm tido. Ora, esse aumento, em boa medida, não foi provocado, mas foi facilitado pelas melhorias que ao longo dos últimos 15 anos fomos fazendo nos portos. Temos ambição para melhorar ainda mais, mas nós com os portos que tínhamos em 2000 não conseguíamos ter passado de 30% para 40% do PIB em exportações. Portanto, não foram os portos que a geraram, mas sem estes portos melhorados e em constante melhoria, nós não tínhamos conseguido fazer isso. Não basta o que cá faz, também conta muito a facilidade de expedição. Isso é essencial, porque temos muitas empresas, então aqui no Norte isso é patente, os setores que hoje em dia estão pujantes aqui no Norte são setores que são setores exportadores, uma boa parte não vai por via marítima, mas o grosso vai por via marítima. E, os custos logísticos são custos muito importantes no âmbito da cadeia de exportação. E nós aumentamos a eficiência dos nossos portos, estamos a diminuir os custos. Não é, às vezes as pessoas confundem isto com baixar as taxas dos portos. Não é isso que está em causa. Está em causa os custos logísticos, que têm mais a ver com percas de tempo, com ineficiências, com todas essas coisas, do que propriamente com as taxas. E o que nós pretendemos, e aliás, isso me permite, António, aquilo que foi previsto e que foi implementado destes 10 anos dos portos era exatamente baixar os custos de contexto, potenciar a atividade exportadora, e conseguimos que efetivamente assim fosse, apesar da crise que houve nestes últimos anos em Portugal. Este aspecto era importante. Depois há um outro aspecto que, enfim, pode parecer um pormenor, mas não é tanto um pormenor. Relativamente a esta política energética, nós não nos podemos esquecer que temos em Portugal condições únicas na Europa Ocidental de armazenamento de gás natural, nomeadamente na nossa zona centro, que temos ali na zona do Carriço, temos a possibilidade de criar algo que aumente a autonomia energética da Europa Ocidental face à Rússia. Isto é uma conversa que temos há 20 anos, que eu faço parte dessas conversas por causa da minha atividade profissional, mas é algo que existe. E é algo que, com uma política integrada, é mais um recurso que pode ser valorizado. Não é um recurso do mar, mas o mar também aqui entra, porque o gás natural vem de fora. E hoje em dia estamos já muito menos dependentes da Argélia do que estávamos no princípio dos anos 90, quando iniciámos o projeto do gás natural. E não é isso. Se os nossos portos querem concorrer com os portos espanhóis e com os outros portos da Europa, têm que oferecer aqui as mesmas condições ou melhores. Melhores condições, ou seja, tem que ter mais facilities, mais atividades que podem ser garantidas pelos nossos portos do que nos nossos concorrentes diretos. E, de facto, se nós temos cada vez uma frota maior a utilizar o gás liquefeito, o gás natural liquefeito, quer dizer que nós temos que ter a capacidade nos nossos portos de abastecer esses navios, porque senão vão para o outro lado. Propunha que avançássemos na conversa, o tempo corre, já nos sobram menos de 10 minutos. É uma marca deste país, professor António Nogueira Leite, e que tem a ver com, e que o mar não escapa. Falo do excesso de legislação e de burocracia. Há alguns meses dizia que a fartura de leis é um claro entrave ao desenvolvimento e investimento nesta área. Tem sido, mas, enfim, hoje em dia todos os agentes, inclusivamente o legislador, reconhece isso e, portanto, sabemos, e a Sra. Ministra já anunciou ainda hoje, mais uma vez, que o legislador, reconhecendo isso, está a trabalhar na criação de um ambiente legal que seja amigo do investimento e da criação de valor económico e, portanto, criação de emprego. Porque nós, enfim, somos um país de produção legislativa muito prolixa, muitas vezes ela entra em contradição, nem sempre é redigida da forma a que a sua clareza facilite a concretização mais óbvia e, portanto, é importante o legislador, e neste caso o Governo, tem essa noção clara, partilha desta nossa preocupação e deste nosso, mais do que desabafo, desta nossa recorrente, enfim, eu não diria lamúria, mas nós estamos sempre a dizer que é preciso simplificar, não é retirar o legislador do processo. Nós precisamos de regras que sejam verdadeiramente cumpridas, mas que sejam regras claras, que defendam o interesse público e o interesse de cada uma das partes, sem criar todo aquele processo de excessivas zonas cinzentas ou de excessivas contradições que podem ser muito bons para quem vive da litigância, mas que são péssimos para quem quer criar valor e para quem quer... Até porque, eventualmente, Sra. Ministra, isto não só é um engulho, um obstáculo para os nacionais, mas se calhar também espanta o investimento estrangeiro. Exatamente, mas é isso. Eu concordo em absoluto com aquilo que o professor disse.
Como se sabe, o Simplex é uma marca deste governo. A senhora Ministra da Presidência é quem é responsável pelo Simplex de uma forma transversal, mas o Simplex do Mar é efetivamente um valor acrescentado, estou a usar as palavras da senhora Ministra da Presidência, um valor acrescentado para o projeto global. Mas tem que ser simplificação, não só a nível de legislação. A nossa preocupação transversal ao Governo é fazer simplificação legislativa, mas também simplificação de procedimentos. Ou seja, o Estado tem que ser rigoroso, mas não se pode confundir rigor com ligar o complicómetro. E muitas vezes aquilo que existe de facto, e por isso nós, por exemplo, um exemplo que dou na área do mar foi o programa Aquacultura Mais, em que, em média, para licenciar uma aquacultura demorava-se 3 anos, a partir de agora a média vai ser 3 meses. Havia 9 interlocutores, vai haver apenas um balcão único relativamente a isso. Eram preciso 3 licenças, vai precisar uma. E há menos rigor? Não. Vamos ter os medidas tão rigorosos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista procedimental, como seriam até agora mais rigorosos porque somos mais céleres. Vai ser uma espécie de aquacultura quase na hora. Quase na hora, exatamente. Muito bem, sobram-nos cerca de 6 minutos para termos que dar por concluído esta conversa, este debate. Falemos agora então do projeto de extensão da Plataforma Continental Portuguesa, que foi apresentado às Nações Unidas em 2009 e que, se for aprovado, tornará Portugal num dos maiores países do mundo, com um território marítimo 40 vezes superior ao terrestre, com 97% de mar. Se for aprovado, permitirá ao país exercer os direitos exclusivos de soberania sobre os recursos naturais existentes no solo e subsolo desta nova zona marítima. Esta é só um enquadramento para quem já não tenha muito presente do que é que estamos a falar. Há uma expectativa de que a proposta portuguesa comece a ser analisada ainda durante o próximo ano. A senhora falava ontem de estarmos a entrar numa etapa crucial. É verdade. Eu julgo que é agora o início da terceira fase. Chegou a nossa hora. Porque os projetos dos vários países são discutidos por uma ordem que já estava pré-fixada e que queria dizer que nós tínhamos que aguardar a nossa vez. Chegou a hora, nós somos os próximos. E como chegou essa hora, quer dizer que há aqui uma responsabilidade acrescida. E por isso existe aqui um reforço de apoios relativamente a este projeto, que faz com que todos os organismos que estão relacionados com o mar, neste momento, aliás, ontem fiz questão que fossem assinados protocolos de colaboração entre a Marinha Portuguesa, entre os portos de Portugal, com a estrutura de missão, precisamente para que todos possam apoiar. É uma posição fulcral. Nós estamos neste momento a preparar uma adenda que vai ser a nossa proposta inicial, que vai juntar mais 180 mil quilómetros quadrados. Não é uma questão de serem mais 180 mil quilómetros quadrados, no âmbito de 4 milhões de quilómetros quadrados. É uma questão de... foi aprofundado o conhecimento sobre aquilo que é a nossa morfologia, a nossa geologia, aquilo que de facto interessa em termos de limitação do espaço, em termos de composição do solo e do subsolo marinho, para que se pudesse fundamentar melhor agora a negociação. Vai ser um período muito duro, porque evidentemente que os países fazem as suas propostas, mas é a Comissão de Limites da ONU e a subcomissão que for criada precisamente para analisar o caso português, que vai fazer perguntas, que vai questionar. Vai estar no papel dela e nós temos de estar muito bem preparados. Por isso temos de ter mais meios, mais gente a apoiar. A estrutura de missão não está sozinha. É apoiada a nível diplomático pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, pelo Governo todo, por mim, é apoiado transversalmente, mas também eu coloquei toda a administração pública dependente da minha tutela ao serviço... Especialmente empenhada nesta missão. Repare uma coisa, nós já temos muitos recursos. Nós já somos dos países com maior plataforma. Ou seja, nós não precisamos deste acréscimo para nos tornarmos dos maiores. Precisamos deste acréscimo para 2 coisas: para nos tornarmos muito maiores e para ter, de facto, muito mais conhecimento sobre aquilo que temos, para dominar melhor, para exercer melhor a nossa soberania. É também um processo de ganho de conhecimento. Professor António Nogueira Leite, temos, perdão uma expressão, se isto se concretizar, unhas para tamanha viola?
temos que ter. No imediato não temos certamente, até porque não conhecemos tudo. Muito disto é valor que vamos capturando ao longo do tempo. Temos a obrigação de criar as condições para que, liderado por nós, e certamente também com investimento que não seja apenas nosso, mas que seja controlado por nós, possamos vir em tempo útil. Quer dizer, não vamos ter desculpa nenhuma, porque temos tempo para... Há coisas que têm que ser feitas já, isto que a Sra. Ministra disse, o trabalho é intenso agora e vai ser mais intenso ainda nos próximos tempos, mas há muita coisa que vai decorrer daqui nas próximas décadas e mais tarde ainda. E, portanto, é fundamental para nós ser capazes de ter uma estratégia para o aproveitamento, essa estratégia evoluir em função do que vamos aprofundando do nosso conhecimento sobre a nossa plataforma e sermos capazes de comandar nós, não alienar este recurso como fizemos alguns no passado, comandar nós uma exploração que não vai poder ser só nossa, mas em que temos que ser nós quem dita as regras, temos que ser nós quem comanda e temos que ser nós a apropriar-nos de uma parte importante do valor, porque nós não estamos ali a criar uma mina para terceiros, chamemos de assim. Nós temos o ativo mais importante, é o conhecimento. São as pessoas que conhecem e que dominam. Deixe-me só dizer-lhe a propósito desta questão e para rematar a nossa conversa. Na semana passada foram divulgados os resultados de um estudo levado a cabo por investigadores da Universidade de Aveiro, que chegou à conclusão que na nossa zona económica exclusiva o mar está cheio de lixo. Colocam-o na lista negra. Não é grande cartão de visita para quem está aliás, a querer aumentar a sua zona. Ontem foi assinado exatamente o protocolo também no âmbito da estrutura de missão. E porquê no âmbito da estrutura de missão? Porque a estrutura de missão tem o ROV, portanto, o instrumento... Submarino, pá. Exatamente. E também tem um conhecimento e um mapeamento do fundo marinho. Mas foi também assinado com as administrações portuárias e com a Autoridade Marítima Nacional. E porquê? Porque são as entidades que nas diferentes áreas têm jurisdição sobre a segurança e sobre o controlo da poluição. É um programa que pode ter financiamento muito para além daqueles que nós aqui falamos, porque existem várias entidades internacionais com as quais eu já falei e que estão disponíveis para nos financiar um programa não só de mapeamento, que já está, eles têm aliás 2 meses para fazer um plano de ação relativamente a essa matéria, não só de mapeamento dos lixos marinhos, mas também de uma forma de colmatar esse problema. Mas também devo dizer, relativamente a essa matéria, nós estamos numa posição que, apesar de tudo, ainda é confortável relativamente à grande maioria dos países. Isso não me deixa descansada e por isso fiz este protocolo e por isso já arranjei financiamento para resolver o problema. E é com esta garantia de um maior asseio do nosso mar que terminamos esta nossa conversa, este nosso debate aqui no Business to Sea, uma iniciativa que vai decorrer até sexta-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Agradeço à Ministra do Mar, Engenheira Ana Paula Vitorino, também ao Dr. António Nogueira Leite, Presidente do Fórum Oceano, terem se disponibilizado para esta conversa sobre o mar. Muito obrigada. Isto foi nosso.